capítulo 4. Aleluia. Marcos, capítulo 4. Quarta-feira nós estamos aqui no culto da vitória. Tem sido uma bênção, tem sido algo muito especial. Venha, chega cedo, 7h15. A gente começa a orar de joelhos, buscando a presença do Senhor. Você precisa orar, você precisa gastar um tempo de oração. Chegue mais cedo, quarta-feira, para estarmos orando. Pedir que coloque especificamente, pastor Romildo, o evento da igreja, naquela oração, fazer mesmo, ou na hora que todo mundo já ficou em pé, então levantar um clamor específico voltado para essa festa da igreja, todos os pastores que estão aqui de quarta-feira, né, fazerem isso, né? Glória a Deus, vamos clamar ao Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 35 a seguir. Glória a Deus. Marcos capítulo 4, versículo de número 35 a seguir. Se coloque em pé, vamos ler a palavra do Senhor e fazer uma oração. Deu certo lá para o hino? Está dando certo? Tá. E depois a irmã canta um hino e nós já pregamos a palavra do Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito, e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória ao nome do Senhor. Vamos orar, vamos orar. Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor, e tudo que nós queremos é ouvir a Tua voz. Toca-nos, fala conosco, derrame sobre nós a Tua graça. Que a Tua voz se faça ouvir ao mais profundo de cada coração, e que saiamos daqui edificados, revestidos com a Tua presença, fortalecidos diante de Ti, meu Pai. Que o Senhor toque a vida de cada um, que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Aleluia. Pode se assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez, cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Oh, Deus tremendo, Ele está neste lugar. Aleluia. Sim, Deus. Quando eu preciso, chamo por Ele. Ele me ouve, me atende. É fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, Leão de Judá. Este Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempo
trevas, chame por Ele, Ele te ouve, te atende, é fiel, manda anjos pra te guardar. Companheiro, melhor amigo, não está só, Ele vai com você. O seu nome é Jesus, dono da vida, Leão de Judá. Este Deus é tremendo, forte, não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha, e é poderoso, manda um anjo pra mim e te guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme, Ele dá bonança, alegra minha alma, desceu lá da glória, te deu vitória, só por te amar. Este Deus é tremendo, forte, não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha, é poderoso, mandou um anjo pra te guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme, Ele dá bonança, alegra minha alma, desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Aleluias, glória a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Aleluia. Jesus. Glória a Deus, mais forte, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, santo, poderoso Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus para sempre, aleluia, glória a Deus. Deus continue abençoando, glória a Deus, aleluia. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa noite eu quero pregar sobre quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem. Quando eu leio essa passagem bíblica que lemos essa noite, eu lembro de uma experiência que eu tive, não muito agradável, quando preguei numa cidade na Amazônia. Fui para um lugar muito longe, a cidade mais perto onde tinha aeroporto, ficava 7 horas, 8 horas, por aí, de barco. Então eu terminei de pregar naquela noite, no meio da selva amazônica, a cidade no meio da beira do rio Amazonas. Uma bênção, Deus salvando, curando, abençoando, muita gente, multidão. E a gente pensa que às vezes no meio lá da selva não tem ninguém, né? Muita gente, irmãos, coisa de 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, trabalhos assim, coisa tremenda. E Deus operando, salvando almas, transformando, operando, coisa tremenda. Quando o culto acabou, eu peguei o barco para viajar a noite toda, para amanhecer em Santarém, no Pará, para pegar o avião, voltar para casa, vir para São Paulo. E entramos naquele barco, bastante gente, e geralmente capacidade além do que pode ser, é muita gente, e rede, e porco, galinha, não tinha a vaca, o boi, não tinha tudo isso não. Mas tinha uns bichinhos lá pelo meio, engaiolado, né, no cantinho lá, mas tudo certo. E começa a viagem. Estamos indo no meio daquela escuridão, meu irmão, tão grande, navegando no rio Amazonas, em lugares aonde você não enxerga a margem de um lado e outro. Tanta água que você não vê o final daquilo. Parece mar, mas é rio. E estamos indo tudo bem, uma noite muito estrelada, quando de repente, no meio do rio Amazonas, esse barco apagou. Parou o motor, apagou todas as luzes. Ficamos
a deriva, a correnteza do rio Amazonas começou, torceu, virou o barco, assim começou a virar. E nós ficamos entregues pela correnteza do rio Amazonas, sendo levado por aquela correnteza, sabe Deus para que lado e para onde a gente estava indo. E o povo começou a se apavorar, e agora, para onde, o que vamos fazer? E não pega, e desce, e mexe nesse motor, não vai, e daqui e dali. E foi passando 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, e o barco está sendo levado para o meio daquela escuridão toda, no meio do rio Amazonas. Eu só pensava assim, Deus, eu preguei tua palavra, eu fiz tudo direitinho, e agora, Senhor, estamos perdidos aqui, sabe, Deus, no meio dessa selva amazônica. Olha, a Sandra dormindo, os filhos dormindo, ninguém imagina que eu estou aqui virando comida de jacaré, sabe, Deus, o que é que vai acontecer comigo aqui? E comecei a querer ajudar. Fui para a cabine do comandante, dizia, onde é que aperta para ligar? É aqui, apertava, não dava sinal. Aqui, não sei o que é essa chave, liga aí. Aí eu fui lá ver o motor, abriram um motor num caminhão, um negócio muito grande o motor. Olhava, eu não sabia nem o que eu tinha que olhar lá também, só olhando, vendo eles mexer e fazer, que eu não sabia nada daquilo. Mas eu falei, não sei, de repente eu acho o fiozinho que escapuliu e alguma coisa acontece. Não sei. Tentando entender. Corre daqui, corre dali. Passou aquele pavor, né, da hora que desligou tudo e ficamos na escuridão. E o barco está sendo levado. Está sendo levado. Eu subi uma escada que dava no teto do barco. E eu subi aquela escada e me deitei. Me deitei virado para as estrelas, no meio daquela selva amazônica, à deriva no rio Amazonas, com mais um monte de gente dentro daquele barco. E comecei a orar. Disse, Deus, como a tua criação é linda. Que céu mais estrelado. Não existe outro lugar no mundo para conseguir enxergar uma beleza da criação. E comecei a adorar a Deus. Comecei a adorar. E fui adorando, aleluia, glória a Deus. E de repente eu senti a presença de Jesus, do Espírito Santo, ali naquele barco, ali comigo, me tocando. E eu comecei a chorar. A lágrima escorria assim nos olhos. E eu vendo aquele céu tão estrelado e sentindo a presença de Deus naquele lugar, sentindo a presença do Senhor. E quando você entra num ambiente espiritual e profético, aleluia, aquilo que você abre a tua boca, glória a Deus, aleluia, você abre a sua boca, é conhecido no céu. E Deus, aleluia, ouve aquilo que você fala. Tem oração que não adianta você entrar diante de Deus orando e já pedindo. Primeiro você entra diante de Deus pedindo perdão, adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus. E quando você de repente sente que a presença de Deus está ali, que o lugar que você, o coração, está sendo tomado pela presença de Deus, aí é a hora de você lançar os seus pedidos e Deus vai te responder. E eu comecei a orar e disse então, Deus, estamos aqui dentro desse barco, perdido. O Senhor é o capitão. O Senhor é quem cuida, o Senhor dirige, move, envia um anjo agora, conserta esse motor, conserta esse barco. E Deus me deu uma visão, aleluia, glória a Deus. Quando o anjo do Senhor ia dentro daquele porão daquele barco onde estava o motor e consertava, passava as mãos assim naquele motor e consertava aquele motor. A visão que eu tinha, ele passava as mãos naquele motor. E eu alegrei o meu coração e disse, Deus consertou esse navio, Deus consertou esse barco, Deus consertou. Aí Deus me disse, agora é só dar a partida que vai pegar, porque o anjo mecânico, não tem anjo mecânico não, irmão, anjo é anjo e atua no que Deus mandar ele atuar, aleluia, os anjos de Deus operam, mas no modo de dizer, aquele anjo veio como, aleluia, e tocou na mecânica daquele motor. Eu desci lá de cima, enxugando os olhos,
e disse para o marinheiro, para o capitão do barco. Eu falei assim, olha, o senhor crê no poder de Deus? Aí ele meio que assustou, duvidou, assim, falou, não, creio, mas também, irmão, um barco à deriva, no meio do rio Amazonas, todo mundo crê. Aí ele falou, não, eu creio. Eu falei, pois então, Deus já mandou um anjo, já consertou o motor desse navio, você crê? E ele meio assim, crê, mas não cria muito assim, sabe? Eu falei, pois então, vamos lá na cabine agora que nós vamos dar a partida e vai pegar. Não, mas nós já fizemos, não, mas vamos lá, que Deus já consertou. Você vai ver. Não contei para ele do anjo, da visão, vamos lá, você vai ver que Deus já consertou. E quando chegou no comando ali, ele mexeu nos botões todos lá, e naquele que dava a partida, e quando ele deu a partida, o motor começou a funcionar. Começou a funcionar o motor, ele olhou para mim assim assustado, eu falei, eu te falei que o anjo veio, que consertou, que Deus já pôs a mão, que Deus já trabalhou, que Deus já movimentou, que Deus já fez o milagre, aleluia! Quando você estiver à deriva, há um Deus, oh aleluia, que corrige o percurso e te leva para o lugar certo, e o nome dele é Jesus, aleluia, o nome dele é Jesus. Todo mundo assustou, ligaram umas luzes, voltou tudo a funcionar. E nós tocamos viagem. E eu não perdi o avião, ainda cheguei a tempo, né? No fim me deram até uma cama, tinha uma cama lá. Falou, não, desce, lá tem uma cama, que é a gente que trabalha no barco, que descansa, dorme lá. Falei, santo, é de Deus esse negócio. Ainda deitei lá, tinha uma cama. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus faz essas coisas. Deus é Deus que te socorre. Então o texto que nós estamos lendo, tem discípulos perdidos na embarcação. Tem gente dentro de um barco sem saber o que vai fazer, sem saber para onde vai olhar, sem saber qual vai ser o final da sua história. Mas há um homem chamado Jesus Cristo que está dentro daquele barco, oh glória, e que vai fazer um milagre. Quando a gente olha para esse texto, a gente tem algumas coisas a aprender aqui. A primeira delas é que Jesus estava pregando para uma multidão. Era tanta gente que ele entra num barquinho, afasta da praia, prega para o povão. E depois, de repente, ele diz, olha, vamos passar por outro lado. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos hoje é que Jesus é aquele que nos convida para viajar com Ele. Jesus é aquele que nos convida a viajar com Ele. Foi Ele que disse aos discípulos, entra aí no barco, se acomodem e vamos viajar, vamos passar para o outro lado. Vamos embora lá para o outro lado. Jesus um dia te convidou, aleluia, para entrar num barco, e não é barco furado, oh glória. E dentro dessa embarcação tem um propósito, tem um caminho. E Deus vai, aleluia, movendo na tua vida, agindo na tua vida, dentro dessa viagem. A nossa vida é uma grande viagem. Nossa vida é uma grande viagem. Enfrentamos nessa grande viagem tempestades, problemas, dificuldades, momentos que você olha e pensa, e agora? Está tudo perdido, às vezes até naufrágio, mas Deus tem barco reserva. Eita! Quando você pensa a viagem acabou, porque foi tudo destruído, aí vem Jesus e diz, não, eu tenho um barco reserva, vamos, a viagem continua aqui, vamos para frente, aleluia. Levanta a tua mão, dá um glória a Deus aí, aleluia. Nessa viagem com Jesus, ele promete algumas coisas. Primeira delas, eu vou estar junto com você no barco. Se o barco afundar para você, afundou para mim. Se afundar, afunda nós dois juntos. Porque Jesus está dentro do barco, aleluia. E ele está dizendo, vamos, eu vou junto com você. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você não está sozinho. Pode vir a luta que for, o desafio que for, a guerra que for, Jesus está com você e o barco não vai afundar.
e o barco não vai afundar, porque Jesus está conosco. Então ele promete estar com você nessa viagem. Você não está sozinho. Pode balançar o barco para lá, balançar para cá, pode a tempestade bater forte, mas Jesus está com você nesse momento. Jesus está conosco nos tempos bons e também nos tempos ruins. Nos tempos de sorriso, mas também nos tempos de lágrimas. Ele está conosco nessa viagem. Segundo ele diz, eu vou te dar segurança, não se preocupe. Eu sou a sua segurança. Esse barco não vai ficar à deriva. A tempestade não vai te levar para onde ela quer. Você vai para onde eu te destinei. Aleluia. Você não vai ser levado por um vento qualquer que sopre contrário, mas você vai chegar ao seu propósito. Aleluia. Em terceiro lugar, Jesus está dizendo, você vai chegar ao seu destino. Você vai chegar ao seu destino. Você vai chegar ao seu destino. O casamento é até que a morte o separe. E hoje nós oramos pelos casais. Você vai chegar ao seu destino. Criar os filhos, estudar os filhos, o desafio da educação aos filhos. Você vai chegar ao seu destino. Calma, você vai conseguir. Você vai conseguir. Deus vai te dar sabedoria. Alguns momentos parece que escapa, que foge, mas de repente Deus vem e te dá uma tangente, Deus te dá um escape, Deus te dá uma direção para te dizer, olha, é por aqui. E aí a tempestade vai sendo vencida a cada dia, vencida a cada momento. A terra vive dores de parto. Romanos capítulo 8, versículo de número 22, diz que a terra vive dores de parto. Quando você vê a natureza com a sua fúria, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Quando você vê toda a fúria da natureza, terremotos, maremotos, furacões, esse furacão último aí, que coisa terrível. Eu já cheguei nos Estados Unidos após um furacão. Eu já cheguei com 3 dias, 2, 3 dias depois do furacão. Eu já cheguei em Miami. E você não imagina que destruição. Não lembro que ano que era, qual era aquele furacão lá. Mas você não imagina a destruição, que coisa mais horrível. Que coisa mais terrível é ver aquilo tudo de perto. Aquelas carretas com não sei quantas rodas, aquelas carretas imensas, assim com as rodas para o ar, virada assim, ó, como parecendo um carrinho de brinquedo de criança, virado pela fúria do vento, porque a natureza está gemendo. Então, não é de hoje que vêm as tempestades, não é de hoje que sopram os ventos, que o mar se revolta. Quando você vai no mar da Galileia, você fica duvidoso se um mar daquele pode se levantar tamanha tempestade. Porque mais parece uma lagoa, calma. À beira do mar da Galileia, a água bate bem fraquinho, não tem ondas, é bem fraco. O mar da Galileia está mais de 200 metros abaixo do nível do mar. E ele recebe um fenômeno da natureza, que quando o ar chega ali, causa um fenômeno de levantar ondas de até 3 metros de altura, em algo que para nós, brasileiros, que tem muita água nesse país, para a gente é uma lagoa aquilo ali. E você pensa, mas como é que esse mar pode se levantar tamanha tempestade? Então eu vi vídeos de tempestades mais recentes no mar da Galileia. Você fica assustado, impactado, com ondas imensas que vêm e vai invadindo tudo.
E você pensa, meu Deus, essa água tão calma pode virar essa grande tempestade? Pois virou. Virou no dia que os discípulos estão indo com Jesus para outra margem, para outro lado. Enquanto eles estão navegando, de repente o mar da Galileia se revolta. Nessa tempestade que eu estou te dizendo, com ondas imensas, com uma fúria terrível, um vento que sopra ferozmente. E aí a gente tira uma lição para a vida toda. Para a vida toda. A gente tira uma lição para a vida toda. Primeiro, a tempestade veio sobre os discípulos. A tempestade veio sobre os discípulos. Nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos desafios. Nós temos que trabalhar para comer, nós temos os desafios que estão diante de nós. A vida é suada, a vida é de desafio, a vida é com batalha, é guerreada, é conquistada a cada dia. Então, a tempestade não vem só sobre aqueles, mas também vem sobre estes. Vem sobre os discípulos. Vem sobre os discípulos. Não podia ter vindo em cima daquela cambada, daquela multidão que estava lá ouvindo Jesus na praia. E a tempestade vai, pega eles lá e converte eles, passa o medo neles lá, converte todo mundo agora no meio dessa tempestade. Não, mas veio nos discípulos, aqueles que servem ao Senhor, que servem a Deus. Você não pode estar firme com Deus por causa da previsão meteorológica. O tempo está muito bom. Então eu sou crente, aleluia, glória a Deus. Agora eu estou na luta, Deus não me ama, Deus me abandonou, a igreja não faz nada por mim, e não sei quem não fez, e o outro também não fez, e eu estou sozinho, e eu não sei o que. Não, a tempestade vem, e às vezes é sobre o discípulo que ela sopra, mas mesmo soprando sobre o discípulo, aleluia, é uma lição que a gente tem para aprender aqui hoje. Que a minha luta não é privilégio meu. Você acha que é só você que passa a luta? Você já viu como a gente, eu também, a nossa tendência é pensar que a nossa luta é a maior de todo o universo. Já viu como a gente faz isso? Não, você não sabe. Às vezes parece que tem gente que compete para ver qual é a luta maior do que. Irmãos, eu enfrentei isso. Que nada, irmão. Deixa eu contar o meu. Luta mesmo de arrebentar foi a minha luta. Aí começa a competição para ver qual luta é maior. Misericórdia. E a gente tem essa tendência de pensar que a nossa luta é que foi muito grande, é que valeu. A dos outros eu não sei. Mas a tempestade vem sobre os discípulos. E a tempestade não pode nortear a tua vida espiritual, a tua vida com Deus. Tua vida espiritual tem que ser norteada pela tua fé em Jesus Cristo, pela tua experiência com Deus, e não pela previsão do tempo, se vai ter luta ou se vai ter bonança, se vai ser vacas gordas ou vacas magras. O negócio é servir a Deus e o resto Deus vai cuidar de tudo. Porque quem está dentro do barco é qualquer um? Não. São discípulos. Quem está dentro do barco são pessoas qualquer? Não, são discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Segundo lugar, a viagem está acontecendo com Jesus dentro do barco. Diga, com Jesus dentro do barco. E a tempestade veio ou não veio? Veio e veio feroz. E Jesus está dentro do barco. Quando uma pessoa vê uma outra pessoa sofrendo, passando um momento difícil, ou uma enfermidade difícil, aquelas coisas difíceis de se vencer, muitas pessoas irresponsavelmente apontam para dizer:
Está passando porque está em pecado. Está passando porque fez alguma coisa errada. Está passando tudo aquilo lá porque está pagando os pecados. A minha mãe ou a minha avó, os mais antigos, falavam isso. Está sofrendo tudo isso porque está pagando os pecados. Pecou tanto que agora está aí sofrendo. Não faça isso. Não aponte a dificuldade de alguém, o desafio de alguém, como se aquela pessoa é porque ela está passando aquilo porque está em pecado. Porque está em pecado. Um dia perguntaram para Jesus, esse doente aqui, ele é desse jeito por causa do pecado dele ou do pecado dos pais dele? Jesus falou, por causa de nenhum. Ele é assim para o nome do Pai ser glorificado. Aleluia! Então, muitas vezes você fica querendo achar uma resposta. Você olha, fulano só está enfrentando aquilo porque está em pecado, porque está isso, porque está aquilo. Às vezes as pessoas sofrem mais por aquilo que escutam da boca dos outros do que pelo próprio problema que estão atravessando. Às vezes é mais doído, mais dolorido o que disseram, o que falaram, o que comentaram, do que o próprio problema em si. Então você ouvindo isso hoje, você tem que ser aquele que fecha a boca. E dizer, não, eu não posso ficar na fileira daqueles que apontam o dedo, daqueles que criticam, daqueles que vão julgar, daqueles que vão dizer, olha lá, só está passando, é Deus pesando a mão. Eu vivi num tempo, hoje nem escuto tanto essa frase, mas eu vivi num tempo que qualquer dificuldade que você atravessava, já tinha alguém dizendo, Deus está pesando a mão, ó. Olha lá, está em pecado, Deus está pesando a mão. Eu ouvia isso. E o povo ensinando esse tipo de coisa. Então nunca aponte para alguém que está passando. Quem está na tempestade é discípulo de Jesus. Quem está na tempestade tem Jesus dentro do barco. Não perdeu Jesus, não deixou ele para trás. Não está sem Jesus, Jesus está junto. Jesus está ali. Então se alguém pensar é porque Deus abandonou, porque Deus está pesando a mão, mentira. A tempestade pode bater na porta de um discípulo. E a nossa segurança qual é? Jesus está no barco. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Levante o teu ânimo. Levante a tua fé. Creia no Senhor. Aleluia. Reforça o teu ânimo porque Jesus está no barco. Glória. Jesus está dentro desse barco. Em terceiro lugar, eles obedeceram Jesus. Eles obedeceram Jesus. Então, no meio de uma tempestade, não é hora de se afastar de Jesus, é hora de obedecer a Jesus. Na hora de um problema, na hora de uma tempestade, na hora de uma dificuldade, obedeça ao Senhor. Busque mais ao Senhor, leia a sua palavra, ore a Deus, busque a Deus, consagre a sua vida ao Senhor, vai dar tudo certo. Nós já estamos entrando daqui a pouco no verão. E o nosso verão aqui é marcado pelas grandes tempestades. E de repente o tempo enegrece e aquilo fica tão horrível que você pensa assim, parece que o mundo vai acabar. E cai aquela tormenta, aquele temporal que às vezes dura quanto? 5 minutos, 10 minutos. Geralmente não são chuvas que duram muito tempo. Ela vem arrebentando, vem com força, vem colocando medo, mas passa. Diga para quem está ao seu lado, essa luta vai passar. Essa luta vai passar, essa luta vai passar, esse problema vai passar, essa tempestade vai passar. Aleluia, glória a Deus. Então, por que vai acontecendo então todas essas tempestades? Por que elas vão acontecendo? Separei só 3 pensamentos aqui. A tempestade que veio sobre Jonas. Veio uma tempestade tão grande sobre Jonas, e ela veio sobre Jonas para colocar ele
no caminho certo, no caminho correto. Você está indo pelo caminho errado, então eu vou mandar uma tempestade para você voltar e ir para o caminho correto, ir para o caminho certo, acertar o rumo. Você está indo para o lado errado, Jonas. A tempestade de Jonas corrige a trajetória. A tempestade de Jonas corrige a direção. Você não sai de uma tempestade sem lição nenhuma. Você sai da tempestade com valores corrigidos. Quantas pessoas aqui que pelo menos em alguma área a pandemia te mudou? Eu sou um. Ali tem o 2, ali tem o 3, lá o 4, aí foi todo mundo. A pandemia mudou alguma coisa dentro de você, te deu uma outra percepção, te deu um outro ponto de valor, te deu um outro, porque a tempestade vem e ela vai te ensinar alguma coisa, ela vai deixar alguma coisa. Jonas, a tempestade vem para colocar ele no percurso de novo. Diz, olha, é por aqui que você vai navegar, vai para o lado certo, esse é o caminho. Tempestade que veio, a segunda tempestade que eu quero mencionar, que veio sobre Paulo. Sobre Paulo. Vou só recapitular aqui para você lembrar, já tem gente pensando, mas Paulo passou tempestade? Passou. Então Paulo estava indo como prisioneiro para Roma, e Paulo está no meio daquela embarcação, e Deus falou para ele, vai ter uma tempestade tão terrível, mas ninguém vai morrer. Mais de 200 pessoas, saiu todo mundo vivo. Nadando, se agarrando nos pedaços do navio, porque foi um naufrágio, mas saiu todo mundo vivo. E a tempestade de Paulo, ela vem para fazer algo muito surpreendente. Porque Paulo era um escravo, Paulo estava indo para ser julgado, Paulo estava praticamente condenado, enfim. A tempestade na vida de Paulo abriu portas para que ele pregasse o evangelho e ainda ganhasse um monte de amigos na ilha de Malta. Paulo recebe a oportunidade de pregar. Eu pensei que eu ia pregar só em Roma, olha, mas essa tempestade, Deus me abriu uma porta em uma ilha no meio do oceano. Deus me abriu uma ilha no meio do oceano. E assim, a tempestade vem para abrir portas novas, para abrir outros pontos, abrir outras portas, abrir novos caminhos. A tempestade, muitas vezes, ela vem, e você nem imagina que aquilo tudo, aquela prova, aquela luta, aqueles desafios, aquelas dificuldades, vão te abrir outro raciocínio. Vai abrir o seu coração, vai abrir o seu entendimento, vai abrir outros rumos, vai abrir outras possibilidades. Eu profetizo que as lutas na tua vida vão abrir outras possibilidades. Não vai ficar passando um temporal à toa. Deus tem um propósito nisso. E os discípulos, pastor? Passou a tempestade para quê? E essa talvez seja uma das mais importantes tempestades das 3 que eu estou falando. Eles passaram a tempestade porque eles tiveram a sua fé provada. O próprio Jesus fala, vocês não têm fé? Vocês não têm fé? Por que vocês não têm fé? Vocês estão desesperados. Vocês não têm fé. Então a tempestade foi para provar a fé dos discípulos. Já imaginou que tem alguns desafios que Deus fala, você está bem crentão mesmo? Então vamos ver, senta nessa carteira, receba tu essa prova e vamos ver como é que você comporta. E de repente você, meu Deus, se escabela e tudo, e Deus fala, meu, não aprendeu nada, você não tem fé. Tem prova que é para provar a nossa fé, tem provação que é para testar a nossa fé. Tem provação que Deus vai permitir que amanhã não vai dar nada. Sabe aquela previsão errada que diz que vai chover hoje? Hoje era um temporal, né, Sandro? Ontem e hoje era
Ontem e hoje, na previsão do que a Sandra acompanhou, meu Deus, o mundo ia desabar e era uma temporal, uma tempestade, e está um calorão desde ontem, né? Eu falei, cadê a chuva, cadê a tempestade? Então, às vezes você olha, tem aquela previsão, agora desaba tudo e tal, aí Deus está olhando para ver a tua reação, para provar a tua fé, e diz, amanhã vai fazer sol, meu filho. E você ficou todo apavorado, achando que... Eu passei a semana ouvindo ela, e daqui a pouco eu saio e vou levar a Paula. A semana inteira, Vanderlei, eu acho melhor você nem ir no domingo. Falei, é porque o temporal falou para mim. Ela sentada aí. Aí ela falou para mim, mas melhor você nem ir, vai estar um temporal, meu Deus. E pegar a estrada, não, como é que vai fazer? Nossa, olha, pensa, aí chegava no outro dia, falava de novo, eu estou uma semana. Estou suando aqui, não, calorão terrível e tal, ar-condicionado ligado. A gente faz as previsões, você olha, você fala, Deus, vai arrebentar tudo, vai acabar com tudo. E aí, de repente, no outro dia, Deus fala, não, essa não é minha previsão, eu só queria ver a tua fé. O diabo é especialista em fazer tempestade num copo d'água. Em dizer para você, vai acabar tudo, vai destruir tudo, vai arrebentar tudo. Confie em Deus. Deus vai entrar com recursos, com sabedoria. Deus vai te dirigir. Você não está perdido no meio de uma tempestade. Jesus está dentro desse barco contigo. Jesus está dentro desse barco com você. Você não vai se perder no meio dessa tempestade. Louvado seja Deus. Levante a sua mão para o céu. Abra a tua boca. Dê o maior glória a Deus. Aleluia. Eu olho para esse texto e fico sempre pensando. Como é que Jesus conseguia dormir no meio de um temporal? Como é que Jesus está todo mundo apavorado, achando que vai afundar, que vai naufragar, que vai destruir tudo. E Jesus está deitado no travesseiro, dormindo. Dormindo. Você já teve a sensação que Deus estava dormindo e não viu nada? Você já teve a sensação de passar a tempestade e pensar que, não, mas Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo? Quando é que Deus vai fazer alguma coisa? Deus não está vendo? Deus não está vendo? Irmão, no momento certo, Deus abre os olhos e age no teu favor. No momento certo, você vê Jesus se levantando, aleluia. Jesus se levantando e resolvendo tudo. Porque quando Jesus vai se levantar, Ele vai fazer algo extraordinário. Jesus vai acalmar a tempestade. Oh, louvado seja Deus. Jesus vai falar com o vento, Jesus vai falar com a água. Você já pensou, o vento escuta? Você já pensou que o vento tem ouvido, que o vento escuta? Eu lembro, eu moleque, e a gente fazia pipa, né? E a gente ia para o meio do pasto e corria na boca das molecadas lá, que a gente tinha que chamar o vento. E tinha que chamar o vento, e começava a chamar o vento. E cada um tinha um jeito lá. Uns ensinavam que era assoviando, tinha que assoviar. E quando se assoviava, o vento ia começar a soprar, tinha que chamar o vento. Outros diz que era gritando, que o vento ia chegar, que o vento ia vir. E por assim ia. E na inocência de uma criança, né, um adulto olhar e pensar, e falar assim, não, mas rapaz... Essas crianças, esses meninos aí, achando que o vento vai escutar, né? O vento não tem ouvido, o vento não tem voz, mas quando Jesus, aleluia, quando Jesus fala, aleluia, até o mar lhe obedece, oh glória. Quando é Jesus que está falando, irmão, as estrelas não estão ali no céu, e você olha para o céu e não tem tantas estrelas. O que a Bíblia diz? Que Ele conhece o nome de cada uma delas. E ainda mais, Ele a chama pelo nome e elas lhe obedecem. Aleluia! As estrelas ouvem a tua voz. Ele conhece o nome
Ele chama elas e elas obedecem. Quem sabe essas que a gente não vê correndo, riscando o céu, é Deus chamando, hein? Oh, glória! Dizendo, vem estrela, e ela risca o céu brilhando. Eita, glória a Deus! Eu estou aqui para te dizer que Jesus sabe conversar com essa tempestade que você está atravessando, que Jesus sabe acalmar esse vento, acalmar esse mar e fazer você sair, aleluia, em bonança dessa situação. Levante as duas mãos aos céus e glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus, aleluia. Quando Jesus diz, quieta vento, acalma mar, tudo cessa, some o som muda. Vou repetir, o som muda. O som de uma tempestade é relâmpagos, galho quebrando, no caso deles dentro da água, as ondas batendo forte, o vento uivando. Esse era o som. Quando Jesus aquieta tudo, o silêncio domina. Quando a gente vai em Israel, no mar da Galileia, onde aconteceu essa tempestade, você entra num barco e você vai para o meio do mar da Galileia. E lá no meio do mar da Galileia, a gente para o barco e faz um culto. Todos os lugares em Israel, você é muito tocado por Deus. E sempre tem um lugar lá que você vai ser mais tocado do que nos outros. Mas o mar da Galileia, todo mundo recebe. É algo impressionante. Não foi só uma vez que eu fiz culto dentro do barco no meio do mar da Galileia. E o culto é algo extraordinário naquele lugar. E como eu te disse, mais parece uma lagoa. Então aquele silêncio daquele lago com pássaros que passam voando, aquela tranquilidade, é o som de paz. Jesus quer aquietar essa tempestade dentro da tua alma, tirar esse turbilhão, esse barulho e colocar uma paz dentro do teu coração. Tirar o barulho dos trovões, do raio e colocar uma paz, águas tranquilas para reinar dentro da tua alma. Aleluia! Nos dias de turbulência que a gente vive, de guerras, de briga, de lutas, nada melhor do que ter a paz dentro do nosso coração. Jesus é a verdadeira paz. Jesus Cristo é quem pode te dar a paz, acalmar tua alma, te pegar no colo e te dizer, não temas, eu passo contigo essa tempestade. Aumente o nível de fé, aumente o grau de fé, porque eu estou contigo, aleluia. Quem é esse que fala com a natureza e ela obedece? Quem é esse que fala com o vento e ele obedece? Quem é esse que fala com o mar e ele obedece? Quem é esse, aleluia, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, aleluia? Quem é esse, o quarto homem da fornalha, que caminha, aleluia, com Sadraque, Mesaque e Abdenego? Quem é esse? É o homem da cruz do meio, oh glória! Quem é esse? É aquele que ressuscitou ao 3º dia. Quem é esse? É o Senhor dessa igreja, é o teu Deus, o teu Salvador. Se coloque em pé para adorá-lo nessa noite, aleluia. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Feche os seus olhos. Talvez você chegou aqui em meio a uma grande tempestade. Talvez você chegou aqui precisando dessa paz na tua alma, dessa paz no seu coração. E Jesus está aqui para dizer, ei, eu vou me levantar, eu vou falar com essa tempestade, eu vou aquietar essa situação, eu vou mudar a história, aleluia! Você não sai desse culto sem Jesus acordar dentro do teu barco.
sem Jesus se levantar dentro do teu barco e dizer: espera, eu vou resolver, aleluia. Espera aí que eu vou resolver, glória. Jesus está, aleluia, abrindo os olhos na tua direção. Jesus está ficando atento na tua situação nessa noite. E Ele está para dizer: Ele está para dizer: eu coloco a paz ao teu redor, mas primeiro eu coloco a paz dentro de você. Dentro de você. Porque para muita gente, por fora pode estar calmaria, mas por dentro da tua alma, do teu coração, da tua mente, existe uma tempestade. E Jesus quer acalmar ela hoje. Jesus quer acalmar ela. A tempestade do medo, da insegurança, do amanhã, daquilo que será, do que fazer. E Ele está aqui para te abençoar. Eu quero orar por você. Quero pedir sobre a tua vida a bênção do Senhor. Feche os seus olhos. Levante as tuas mãos aos céus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A tempestade passa por cima, aleluia. Aquele que confia no Senhor chega do outro lado vitorioso. Remanda calamasoremahaya. Aquele que vive uma tempestade na alma, o Senhor é o príncipe da paz, que aquieta a alma, que aquieta o coração, que pega o homem no colo e traz paz. Muda a história desse homem, dessa mulher. Muda a história dessa pessoa, Senhor. E traga agora, meu Deus, aleluia, resposta, vitória, o teu toque, em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados. Jesus está aqui nesse lugar. A presença dele é real aqui nesse lugar. E Ele te trouxe aqui para mudar a tua história, para aquietar essa tempestade, para mudar a sua realidade, para mexer na sua meteorologia, aleluia. Para dizer: amanhã vai fazer sol, e esse vento forte vai cessar, e essa chuva forte vai cessar, porque eu sou o Senhor. Eu quero fazer 2 apelos para virem aqui na frente. Primeiro deles, eu quero saber aonde está você que não é crente, ou você que está afastado da igreja, e nessa noite você está no seu lugar dizendo: ora por mim, pastor, eu preciso de Jesus, eu quero Deus na minha vida. Então onde você estiver, levante uma das suas mãos, e eu quero orar por você. Você que não é crente ou está afastado da igreja, se alguém, levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. O segundo apelo que eu quero fazer é para você que chegou aqui em meio a um turbilhão, a uma tempestade, a você que tem desafios, decisões a serem tomadas, para você que tem vivido um momento tenso, e você está pedindo: Jesus, acalma o meu coração, aquieta a minha alma, age dentro da minha casa, age no meu trabalho, age, Senhor, move aqui, move ali, não importa qual é a situação. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que precisa de uma oração para ontem, você que precisa de uma oração para ontem, sai do seu lugar, vem aqui, vem aqui. Oh, aleluia. O vento balançou meu barco em alto mar. Aleluia. O medo me secou, Deus, e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar,
Nós vamos orar por todos os irmãos que estão aqui. Quero pedir que você ore com fé, crendo. O Senhor é a nossa resposta, a nossa vitória. Ó Pai querido, estamos diante da Tua presença. Pedir que os pastores imponham as mãos, ajudem a orar. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e pedimos o Teu mover, pedimos o Teu agir, pedimos a Tua resposta. Pedimos que o Senhor toque a vida de cada um. Aquele que chegou em meio a uma tempestade, que chegou em meio a uma guerra, o Senhor é quem acalma o temporal. O Senhor é quem muda a meteorologia. O Senhor é quem muda a previsão. Ainda que a previsão seja de derrota, de luta, é mentira, porque o Senhor vai acalmar a tempestade. O Senhor vai mudar essa realidade. O Senhor vai se colocar de pé, vai aquietar o vento, vai acalmar o mar. Oh, aqueles que oram comigo, Senhor, à distância, aonde estiverem assistindo esse culto, que o Senhor toque a vida deles, que o Senhor dê vitória sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome. Eu peço que o Senhor toque a vida de cada um. Eu peço que o Senhor haja com o Teu poder, que o Senhor mova com a Tua presença, dando vitória, repreendendo todo o mal, glorificando o Teu nome e abençoando cada casa, cada família, cada situação. Responde, Senhor, responde, Senhor, responde, Senhor. E nesse coração atribulado, nesse coração doído, oh Deus, traga paz, traga paz. A paz não é a paz só externa, na solução dos problemas, mas a paz da alma, a paz interna. A Tua presença, só Tua presença pode dar. Oramos em nome de Jesus. Toda a igreja diga glória a Deus. Amém, amém. Volte para o seu lugar, volte crendo em nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh, aleluia. O vento lançou meu barco em alto mar, o medo me cegou e quis me afogar, mas eu então clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele socorrerá. glória a Deus, glória a Deus. Confiar no Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, sobre o diagnóstico do médico, sobre a sentença, sobre a previsão.
é o segredo. Muita gente vive desesperada, literalmente desesperada. Nós enfrentamos tempestades. A diferença é que a gente tem uma fé no nosso Deus Todo-Poderoso. Nossa fé está colocada no Senhor, em Deus. E é isso que nos faz não abandonar o barco. Não abandonar o barco. Deus vai te dar vitória, todas as áreas. Qual é o segredo, pastor? Fé em Deus e manter calma. Manter calma, esperar. Os discípulos tinham Jesus ali dentro, mas na hora certa ele se levantou, acalmou tudo, mudou a história. Quantas pessoas estão aqui conosco pela primeira vez? Dá um sinal com a mão. Alguém que nos visita, se alguém dá um sinalzinho aí com as mãos. Glória a Deus, que o Senhor venha abençoar. Se há alguém, não tem? Glória a Deus, tem alguém? Dá um sinalzinho com as mãos. Graças a Deus, estamos aqui então na presença do Senhor, entre família aqui, os irmãos aqui, membros da igreja. Louvado seja Deus. Quarta-feira estamos aqui na presença do Senhor. No domingo, quero chamar o pastor Vanderlei, vai estar aqui orando, nos abençoando nesse final de culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos foram abençoados por essa palavra? Leve essa palavra para casa e tenha fé que as coisas vão mudar. Quando Jesus está no nosso barco, tudo pode mudar. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, agradecemos a Ti por esse culto, por essa palavra que veio do céu, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, para corrigir, Senhor, os nossos passos, os nossos pensamentos, nos fortalecer cada vez mais, para não desistir em meio à caminhada, em meio às lutas, às dificuldades que vão surgindo. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Agradecemos ao Senhor por esse louvor, Senhor, que foi ministrado, Senhor. Que louvor maravilhoso, Senhor, que o Senhor usou a vida de cada um essa noite para trazer essas canções espirituais que nos envolveram, Senhor, e fizeram, Senhor, que a nossa adoração chegasse aí no céu, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos hoje e para sempre. Os irmãos digam: amém. Glória a Deus.